Ele sempre dizia aquilo como quem comenta o clima, como quem comenta a cor do céu, como quem não pensa antes de falar, porque acredita que o mundo inteiro concorda. Ela é só uma fracassada. Era quase um bordão do meu pai, repetido em aniversários de família, churrascos de domingo, encontros de fim de ano, até mesmo em filas de mercado quando encontrava conhecidos e puxava conversa. Como se meu nome fosse uma nota de rodapé vergonhosa na biografia dele. Como se eu, sua filha do meio, tivesse nascido para ser a prova viva de um erro genético, um acidente pessoal, uma decepção ambulante que ele precisava justificar para não parecer culpado por nada. E cada vez que ele dizia essas palavras, ela é só uma fracassada, eu sentia algo em mim ranger, não quebrar, mas ranger, como madeira antiga segurando uma carga que nunca deveria ter sido colocada sobre ela. Eu devia ter uns 15 anos quando escutei essa frase pela primeira vez. Era noite de Natal. Minha tia servia o arroz com passas que ninguém gostava, e o meu pai, copo de cerveja na mão, ria alto enquanto contava para um primo distante que eu não tinha disciplina para nada, que era desajeitada, que não levava jeito para estudo, que se eu entrasse num quartel, tropeçaria no primeiro degrau. Lembro de estar bem atrás dele, perto da mesa de sobremesas, ouvindo tudo sem que ele percebesse. Lembro do gosto metálico que subiu na minha boca, do aperto que se formou no meu peito, da sensação de ser invisível e, ao mesmo tempo, exposta como um alvo de treinamento. Ele não disse aquilo por raiva. Essa era a parte mais cruel. Ele dizia porque acreditava. Meu pai falava com a segurança de quem construiu uma narrativa sólida o suficiente para que ninguém duvidasse, nem ele mesmo. E ao longo dos anos aquilo virou uma espécie de verdade paralela, uma versão minha que ele carregava debaixo do braço e oferecia a qualquer ouvinte. Enquanto isso, eu vivia em silêncio, aprendendo cedo que quebrar expectativas não significava destruí-las com barulho, mas sim com constância. Foi esse silêncio que me levou aonde ele jamais imaginou, ao treinamento destrutivo que só quem já serviu sabe explicar, aos dias de breu sem dormir, às marchas que arrebentam a carne mas despertam a alma, às classificações que ele dizia que eu nunca alcançaria. Só que nada disso importava para ele, porque ele não sabia, porque eu nunca contei, porque contar teria sido oferecer munição para alguém que esperava me ver desistir. Meu pai nunca perguntou o que eu fazia, nem onde eu trabalhava, nem por que eu chegava tão cansada às visitas de domingo. Para ele, o mundo tinha 2 estrelas fixas, ele próprio e meu irmão mais novo. O resto girava em torno dessa constelação frágil que ele protegia como se fosse uma vitória pessoal. E para proteger essa visão, ele precisava de antagonistas, e eu fui a escolhida por conveniência. Não importava quantas vezes eu levantasse às 4 da manhã, quantas vezes eu voltasse coberta de poeira e suor, quantas vezes eu fosse convocada para cursos que muitos desistiam no primeiro dia. Para ele, nada disso tinha peso. Eu ainda era a filha que não terminou aquilo, a filha que não deu certo naquilo outro, a que nunca sabia se queria alguma coisa. Ele repetia a frase com tanta frequência que meus primos passaram a reproduzi-la com risadinhas. Minha madrasta fingia concordar apenas para não contrariá-lo. E até meu irmão cresceu ouvindo que eu era uma lembrança incômoda do que não se deve ser. Engraçado como certos sons grudam na memória. A voz do meu pai atravessando o salão de festas, dizendo para um conhecido: "Aquela ali? Ah, essa não vai longe, só faz besteira." Eu já tinha passado por treinamentos que deixam qualquer corpo debilitado, já tinha visto soldados entrarem fortes e saírem quebrados, já tinha encarado riscos que ninguém da minha família sequer imagina. E ainda assim, aquilo doía mais do que qualquer exercício físico, porque não era o mundo me testando. Era o meu próprio pai me reduzindo. Com o tempo, aprendi a conviver com o rótulo, não porque acreditasse nele, mas porque percebi que tentar provar o contrário só alimentaria a vaidade dele. Ele precisava de um motivo para tratar o meu irmão como um pequeno herói em ascensão, e me chamar de fracassada era o jeito mais fácil de fazer isso. Eu era o contraste que fazia o brilho do meu irmão parecer mais forte, mas a verdade é que eu nunca fui contra ele, nem quando éramos crianças. Eu o ajudava a estudar, consertava o uniforme, ajeitava a mochila, dava conselhos que ele fingia não ouvir. E meu pai, como um narrador maldoso,
Sempre fazia parecer que eu tinha inveja, quando na realidade eu só queria que ele tivesse o mesmo reconhecimento que todos os recrutas merecem. Isso tudo se espalhou pela família como fumaça. Ao longo dos anos, virei personagem secundária da minha própria história. A filha apática, a irmã que ninguém mencionava, a militar que ninguém sabia que era militar, porque se eu contasse, meu pai encontraria um jeito de distorcer. Então eu fiquei quieta. Trabalhei, servi, subi de posto, recebi elogios reservados, participei de treinamentos que nem posso mencionar aqui. E deixei para ele a ilusão confortável de que eu era insignificante. Por isso, quando meu irmão anunciou sua formatura militar, meu pai fez questão de avisar para todos que um dos filhos pelo menos deu certo. Ele nem se incomodou em verificar se eu iria. Não precisava. Na cabeça dele, mesmo que eu fosse, eu estaria lá como espectadora irrelevante, como lembrança viva da sua narrativa favorita. E eu fui. Fui porque meu irmão merecia. Fui porque, apesar de tudo, eu queria estar lá. Fui porque a vida inteira eu aprendi a honrar uniformes, mesmo quando não honram a gente de volta. Mas naquele dia, naquele auditório cheio, sentado na terceira fileira com o peito estufado, meu pai não fazia ideia de que eu, a sua fracassada, carregava em silêncio um currículo que congelaria aquela sala quando fosse revelado. Ele não fazia ideia de que o sargento instrutor do meu irmão reconheceria meu rosto como quem vê um fantasma ilustre. Não fazia ideia de que pela primeira vez a verdade escaparia do controle dele. Antes daquele silêncio absoluto na cerimônia, antes do sargento arregalar os olhos e soltar a frase que faria todos virarem o rosto para mim, ouvi isso. Anos de uma única frase ecoando na minha mente. Ela é só uma fracassada. Uma frase que estava prestes a morrer ali, diante de todos, para sempre. Durante muito tempo, eu tentei entender quando exatamente deixei de ser filha e passei a ser apenas sombra dentro da casa onde cresci. Não sombra no sentido poético, mas sombra no sentido técnico. Algo que existe, mas não é visto. Uma presença que só aparece quando a luz bate no ângulo certo, e mesmo assim ninguém presta atenção. E quanto mais crescia, mais percebia que meu pai tinha orgulho de apenas uma parte da família, a parte que atendia pelo nome do meu irmão. Ele era o escolhido desde que aprendeu a andar. Tudo nele era motivo de festa. As primeiras palavras, o primeiro desenho torto, a primeira medalha de participação num campeonato infantil. Meu pai pendurava tudo na parede como se fosse obra-prima. E eu era o verso da moldura. Estava lá, segurando tudo em pé, mas invisível. Não sei se ele fazia isso por maldade ou por limitação, mas o resultado era o mesmo. Ele apostava tudo no meu irmão, como quem aposta todas as fichas num único cavalo, e para justificar essa escolha, precisava do contraponto. Precisava de mim como desculpa. Eu era o exemplo do que não se deve ser. Era a frase que ele repetia quando queria parecer sábio. Filho, aprende. Dedicação faz diferença. Olha sua irmã aí, não virou nada. Aos poucos, esse discurso se infiltrou nas paredes da casa, nos olhares da família, nas comparações veladas. Minha madrasta fazia comentários suaves, sempre no diminutivo, como se eu fosse frágil demais para lidar com a verdade. Você tenta, né? Isso é o importante. Ou então, nem todo mundo nasceu para brilhar e tudo bem. Mas o jeito como ela dizia tudo bem tinha mais pena do que aceitação. Meu irmão, claro, nadava nesse mar de elogios como quem jamais precisou aprender a nadar. A correnteza o carregava. Ele cresceu acreditando que era especial, um escolhido por natureza, alguém cuja existência iluminava o mundo, não por culpa dele, mas por construção. Meu pai fazia questão de colocá-lo num pedestal tão alto que ninguém mais alcançava. E para isso, alguém precisava ser o chão. Eu. Eu me lembro como se fosse ontem da noite em que decidi tentar o recrutamento militar. Eu tinha 18 anos, pouca coisa no bolso, mas uma vontade silenciosa de provar, não a ele, mas a mim mesma, que eu podia. Entreguei os papéis na mesa do meu pai, animada, esperando pelo menos um olhar de aprovação, um comentário neutro, talvez até um boa sorte. Ele olhou os documentos como quem olha uma conta de luz atrasada e soltou uma risada seca. Você? Militar? Disse, como se fosse a piada do ano.
Nem me deu tempo de responder. Começou a contar para minha madrasta que eu não aguentaria um único dia, que eu chorava por qualquer coisa, que aquilo era só mais uma fase da minha eterna indecisão. Meu irmão ouviu tudo da porta, com aquele sorriso superior, que só quem foi criado para vencer sem esforço sabe fazer. Vai voltar para casa na primeira semana, ele disse. O pessoal lá é bruto demais para você. Eu não respondi. Não chorei. Não fiz discurso. Só dobrei os papéis, guardei na pasta e segui meu caminho. Porque de alguma forma, eu já sabia, desde muito nova, que certas batalhas não se vencem falando. Vencem-se vivendo. E enquanto eu passava pelas fases mais exaustivas do treinamento, ele continuava recebendo aplausos por tudo que fazia. Minha família comemorava cada pequeno passo dele rumo à carreira militar como se fosse conquista nacional. Ele falava em seguir carreira, em honrar o uniforme, em dar orgulho ao meu pai. E eu ouvia tudo à distância, sem nunca ser incluída. Porque, segundo meu pai, eu não tinha sido feita para aquilo. Ele dizia para todas as tias, vizinhas, primas distantes que militar de verdade mesmo seria o meu irmão. Que eu era só teimosa. Que eu estava insistindo numa fantasia. Quando eu me formei no meu primeiro curso interno, aquele que muitos não conseguem concluir, eu voltei para casa com o certificado dobrado dentro da mochila. Pensei em mostrar. Pensei em dizer: eu consegui. Mas a sala estava cheia. Minha madrasta cortava legumes. Meu pai assistia jornal. Meu irmão falava empolgado sobre o processo seletivo ao qual iria se inscrever. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai soltou: tomara que você consiga logo, filho. Porque esse negócio de depender do governo ou de curso meia-boca não dá futuro. Olha sua irmã aí, perdida nessa brincadeira de quartel. Eu estava bem atrás dele, com o certificado na mão, guardado na mochila, como se fosse contrabando. Depois disso, parei de levar as coisas para casa. Minhas condecorações, minhas cartas de recomendação, meus elogios internos, tudo ficava guardado em uma caixa de metal no meu alojamento. Minha carreira inteira virou segredo. Um segredo que ninguém perguntava, ninguém tentava descobrir, ninguém se importava. E esse segredo, paradoxalmente, me protegia. Meu pai não podia destruir o que não sabia. Ele só podia repetir a história que ele mesmo inventou, a de que eu era instável, desmotivada, fracassada. E quando meu irmão passou nos testes e começou seu próprio treinamento, meu pai finalmente encontrou o que sempre quis, um herói particular para exibir para o mundo. Fez festa, churrasco, postou fotos em redes sociais dizendo que um dos filhos tinha seguido seu exemplo de disciplina, como se ele próprio tivesse algum mérito nisso. E quando alguém perguntava de mim, ele dava de ombros. A outra: ah, essa aí é perdida, mudou de ideia 1000 vezes, nem sei onde anda. Mentira, ele sabia. Ele que não se importava. E aí veio o convite para a formatura do meu irmão. Eu quase não fui. Não porque não o amasse, mas porque sabia exatamente como seria. Meu pai me ignorando, parentes cochichando, olhares de comparação. Mas ainda assim, fui. Pelo meu irmão, que apesar de criado numa redoma de ouro, tinha dentro dele um núcleo bom, perdido no meio das expectativas do meu pai. Quando eu cheguei ao auditório, ficou claro que meu lugar era o último da fileira. Não porque alguém me mandou sentar ali, mas porque era o único lugar onde eu não atrapalharia o brilho da família. Meu pai conversava animado com outros pais, elogiando o desempenho do meu irmão, falando sobre os testes, os instrutores, o futuro promissor. Eu era um borrão periférico no campo de visão dele. Ele poderia ter me apresentado. Poderia ter dito qualquer coisa, até inventado uma profissão. Mas não. Quando um pai de outro recruta perguntou quem eu era, ele respondeu com a velha frase: baixa, mas clara. Essa aí, só uma fracassada. Eu não reagi, eu só respirei. E foi respirando, de cabeça baixa, mãos no colo, sem fazer barulho, que eu testemunhei a última vez que meu pai pronunciaria essa frase com autoridade. Porque na frente dele, naquele mesmo auditório, alguém finalmente enxergaria a pessoa que ele tentou apagar por tantos anos. E esse alguém seria justamente a pessoa que mais conhecia o meu trabalho. O sargento instrutor do meu irmão. Ele estava prestes a virar a narrativa do meu pai de cabeça para baixo. E eu, pela primeira vez,
Não precisava dizer nada. A verdade estava chegando sozinha. A verdade é que aquele convite nunca foi realmente para mim. Ele chegou pelo grupo da família, enviado pela minha madrasta com um emoji de palminhas e uma frase que parecia ter sido escrita apenas para preencher espaço. Quem puder ir, o evento será lindo. Meu nome nem estava marcado. Ela marcou meu pai, marcou uma prima distante, marcou até a vizinha com quem mal falava, mas não marcou a mim. Talvez tenha sido um descuido. Talvez tenha sido intencional. Em famílias como a minha, o descuido e a intenção acabam se confundindo com tanta naturalidade que a gente aprende a não perguntar mais. O convite físico, aquele em papel com brasão e assinatura do comandante, eu só vi de relance nas mãos do meu pai. Ele levantou o envelope, exibiu para um tio no almoço de domingo e comentou orgulhoso: "Meu filho vai longe." Eu estava sentada à mesa, direto na linha de visão dele, mas ele não me mostrou o papel. Nem me ofereceu para ver. Nem comentou a data comigo. Eu descobri o horário sozinha, ampliando a imagem mal recortada que minha madrasta tinha postado no grupo. Foi assim que, durante 2 semanas, eu acompanhei a preparação para a formatura de fora, observando tudo como quem olha uma vitrine que nunca pretende entrar. Ainda assim, eu decidi ir. Não por meu pai, não por ninguém da família. Eu fui pelo meu irmão. Apesar de todos os erros dele, muitos inoculados pela criação enviesada do meu pai, havia algo de bom no fundo. Uma coisa que eu reconhecia porque, por muitos anos, fui eu quem segurou a mão dele quando ele tinha pesadelos, quem ajeitava o colarinho torto da farda escolar, quem ensinou a dar o primeiro nó duplo no cadarço. Ele não era mau, apenas moldado, e moldados podem ser partidos, mas também podem ser remoldados quando a verdade finalmente aparece. A semana que antecedeu a formatura foi silenciosa para mim. No quartel onde eu servia, os dias seguiam como sempre, longos, exigentes, às vezes exaustivos, mas estranhamente confortáveis. Era ali que eu me sentia vista, valorizada, necessária. Meus superiores sabiam quem eu era, conheciam meu desempenho, minha postura, minha dedicação. Eles não precisavam de notas de rodapé para entender meu trabalho. E talvez por isso, eu nunca tenha sentido necessidade de levar nada disso para dentro da casa do meu pai. Ele nunca teria acreditado de qualquer forma. Na noite anterior à cerimônia, eu dormi pouco, não por ansiedade, mas porque algo dentro de mim sussurrava que a manhã seguinte seria diferente. Não sabia como, nem porquê. Só sabia que um ponto de virada estava chegando, desses que a gente não planeja, mas reconhece quando começa a ouvir o estalar do destino mudando de direção. Acordei cedo, arrumei-me com calma e escolhi uma roupa discreta, neutra. Nada que chamasse atenção. Nada que fizesse alguém apontar e dizer: "Olha só, ela quer aparecer." Porque eu não queria. Eu só queria estar presente. Apenas isso. Cheguei ao auditório quase 40 minutos antes do horário, e ainda assim, a sala estava quase cheia. Pais orgulhosos tiravam fotos com celulares levantados como troféus. Mães ajeitavam a gola amassada dos filhos. Irmãos e irmãs tentavam achar lugar para sentar nas primeiras fileiras. E eu procurei um espaço vazio e encontrei um na lateral, quase escondido, como uma ilha de discrição no meio daquele mar de expectativa. Meu pai estava na terceira fileira, peito estufado, falando alto como sempre fazia, quando queria que o mundo soubesse que ele tinha vencido alguma coisa, mesmo que essa vitória fosse apenas por associação. Ao seu lado, minha madrasta sorria, tirava fotos da placa do evento, ajeitava o cabelo enquanto aguardava alguém lhe perguntar quem ela era. Ninguém me viu entrar, ninguém olhou para trás, ninguém percebeu minha presença, mas eu senti todos eles. Senti o ar carregado de orgulho seletivo, de vaidade disfarçada de felicidade familiar. Ouvi meu pai rir, chamar colegas de outros pais, fazer comentários sobre o desempenho do meu irmão. Ele tem futuro, viu? Já falei para ele mirar alto. Nada de ficar parado. Quando alguém perguntou quantos filhos ele tinha, ele respondeu com naturalidade: 2. Não citou meu nome. Não apontou para mim. Não fez questão de dizer que eu estava ali. A invisibilidade, àquela altura, já era uma rotina confortável para ele. Eu me mantive em silêncio, como sempre fiz.
Os recrutas começaram a entrar, e foi impossível não sentir aquele orgulho silencioso que poucos entendem, aquele que só quem veste o uniforme sabe. Ver meu irmão marchar, ainda que eu soubesse de tudo o que estava por trás da arrogância moldada de meu pai, fez algo em mim vibrar. Não por ele ser perfeito, longe disso, mas porque eu sabia o que ele havia enfrentado para chegar ali. O treinamento derruba até os mais confiantes. A pressão psicológica, as madrugadas, os exercícios, os testes. Ele tinha sobrevivido. E isso, independentemente de qualquer favoritismo, era dele. Uma conquista autêntica. Meu pai bateu palmas mais alto do que todos ao redor. Era quase constrangedor ver a necessidade dele de marcar presença, de ser notado, de ser parte da glória que não lhe pertencia. E enquanto ele fazia isso, repetia baixinho para quem estivesse perto, mais alto o suficiente para eu ouvir da minha distância calculada. Ainda bem que pelo menos ele deu certo, porque a outra, deixa pra lá. A outra, eu, a sombra, a fracassada. Mas naquele momento específico, algo em mim mudou. Não foi tristeza nem raiva. Essas emoções eu já tinha superado há muito tempo. Foi algo mais profundo. Uma certeza limpa e afiada de que a verdade não precisava mais ser escondida. Não porque eu quisesse expô-la, mas porque ela estava prestes a emergir sem minha interferência. Assim que os recrutas entraram em posição, o sargento responsável organizou a fileira, conferiu nomes, ajustou detalhes finais. Eu o observei rapidamente, sem intenção de que ele me visse. Não era alguém com quem eu tinha convivido diretamente, mas eu lembrava dele de um curso que fiz anos antes, num módulo avançado que apenas alguns passam. Ele não era meu instrutor direto, mas tínhamos compartilhado o mesmo campo duro, as mesmas noites geladas, os mesmos testes rigorosos. Eu sabia que ele me reconheceria se olhasse com atenção, mas eu jamais imaginei que isso aconteceria ali, naquele momento, naquele lugar, diante de meu pai. Foi quando o olhar dele varreu a plateia e se deteve exatamente em mim que algo no ar pareceu congelar. Ele franziu o senho, como quem tenta relembrar um rosto que não esperava ver fora do contexto onde o conheceu. Deu 2 passos para a frente, inclinou levemente a cabeça e apertou os olhos. Então, como se a memória tivesse se encaixado em um lugar perfeito e inevitável, seus lábios se abriram devagar. Mas ele ainda não disse nada. Ainda não. O impacto verdadeiro viria no próximo capítulo. Enquanto isso, meu pai seguia repetindo a mesma frase, ignorando o fato de que o homem que treinara seu filho agora caminhava na minha direção com expressão de espanto, quase reverência. E eu, sentada ali, com as mãos entrelaçadas no colo, entendi que aquele momento, aquele exato momento, seria o divisor de águas da minha história com ele, o silêncio antes da revelação, o instante em que a sombra começava a ganhar forma própria. Eu me lembro exatamente do instante em que o sargento parou de falar com os recrutas e virou o rosto para a plateia novamente. Ele havia passado os últimos minutos organizando os rapazes, ajustando espaçamentos, corrigindo posturas, conferindo fivelas. Cada movimento era preciso, técnico, rígido, típico de quem já treinou dezenas de turmas e conhece a cerimônia como a palma da mão. Mas então, de repente, algo quebrou a fluidez habitual do gesto. Ele travou no meio de uma correção, como se tivesse ouvido um som que ninguém mais ouvira. Seus olhos diminuíram lentamente, como quem tenta focar um alvo distante, e sua respiração mudou de ritmo. Eu percebi na hora, porque já vi aquele mesmo olhar dezenas de vezes. Era o olhar de alguém que reconhece um veterano, alguém que conhece outro soldado apenas pelo jeito de sentar, de observar, de se manter alerta mesmo em suposto descanso. Ele me viu antes mesmo de lembrar quem eu era. Esse é o instinto de gente treinada. Primeiro se percebe a postura, depois o rosto. Só por último o nome. Ele me observou por uns 3 segundos, talvez 4, e nesses poucos segundos eu senti o couro da cadeira sob minhas mãos. Senti a respiração presa na garganta. Senti o auditório inteiro realizar uma pausa imperceptível, não porque algo visível estivesse acontecendo, mas porque alguma coisa profunda estava se movimentando no subsolo da situação. O tipo de coisa que só quem viveu na caserna reconhece. Aquela percepção silenciosa de que algo importante está prestes a se revelar. O sargento deu 2 passos à frente. Não parecia parte da cerimônia. Era algo pessoal.
Ele caminhou até a beirada da plataforma, apoiou as mãos nas laterais do púlpito e analisou a plateia de cima a baixo, como se estivesse buscando confirmação. E então, finalmente, seus olhos encontraram os meus de novo, dessa vez com uma certeza que iluminou o rosto dele, enquanto, simultaneamente, escurecia o do meu pai. O instante exato em que o sargento me reconheceu poderia ter sido silencioso, simples, discreto, mas não foi. Não porque ele quisesse fazer cena, mas porque reconhecer alguém da forma como me reconheceu é como avistar uma bandeira que você jurou respeitar. Há uma espécie de reverência involuntária nisso. Ele retirou o som do ambiente sem pedir permissão. Não levantou a voz, mas o movimento dele atraiu olhares. Pessoas começaram a virar a cabeça para ver o que ele via. O ambiente, tomado por conversa paralela e risadas de parentes orgulhosos, ficou mais denso, como se o ar estivesse aprendendo a respeitar algo que ainda não entendia. Meu pai, sentado à frente, notou o deslocamento do olhar coletivo e virou-se para trás. Era uma cena curiosa. Ele, sempre tão seguro, com o queixo erguido, parecia não compreender que não era mais o centro das atenções. Por um segundo, seus olhos encontraram os meus, e houve um pequeno vinco de incômodo entre suas sobrancelhas. Ele percebeu que algo estava fora do script, mas voltou a olhar para frente rapidamente, talvez convencido de que não tinha nada a ver comigo. Talvez acreditando que eu continuaria sendo invisível, como sempre fui ali. O sargento, porém, não desviou. Ele respirou fundo, endireitou a postura, e então ocorreu o momento que mudou tudo. Ele disse meu nome, não como meu pai dizia, numa entonação de descaso e constrangimento, não como minha madrasta dizia, num diminutivo que escondia pena, não como alguém da família poderia dizer, tentando ser gentil. Ele pronunciou meu nome completo, com a formalidade e a precisão de quem reconhece uma autoridade. O som percorreu o auditório inteiro e silenciosamente colidiu com os ombros tensos do meu pai. Eu vi a espinha dele enrijecer, como se a cadeira tivesse se transformado em pedra. Ele não olhou para trás. Não precisou. A vergonha tem um cheiro específico, e naquele instante, ela pairou ao redor dele como fumaça. O sargento então deu um passo à frente, e desta vez não falou apenas para mim, falou para todos. Ainda não era a revelação completa, mas era o suficiente para instaurar a primeira rachadura na narrativa que meu pai cultivou por tantos anos. Senhora, ele começou, mas a voz falhou por um instante. Não por hesitação, mas por surpresa. Reconhecer alguém que não se espera ver mexe com a estrutura das coisas. Ele tentou de novo, agora mais firme. Com licença, eu lhe conheço de algum lugar. As pessoas começaram a se virar com mais intensidade. Um burburinho leve se formou. Não de curiosidade maldosa, mas daquela curiosidade respeitosa que aparece quando um militar reconhece outro e todo mundo entende que há história ali. Eu continuei sentada. Não me movi. Não confirmei. Não neguei. Apenas esperei, porque eu sabia que aquilo não dependia de mim. Não era algo que eu precisava provar. Era algo que ele lembraria sozinho, porque estava marcado em sua memória como cicatriz. O silêncio foi tão grande naquele momento que pareceu ocupar espaço físico. E então veio o estalo. Meu Deus, ele sussurrou, alto o suficiente para o microfone captar. Você é... A frase ficou suspensa no ar. Não precisava de complemento. Todos perceberam que havia um pedaço da minha vida que ninguém ali conhecia, e que era grande o suficiente para surpreender alguém que treinava soldados como meu irmão. Meu pai lentamente virou o rosto, e pela primeira vez na minha vida, vi algo parecido com medo nos olhos dele. Não era medo de mim, era medo da verdade, medo de não controlar mais a narrativa, medo de perceber que aquilo que ele dizia sobre mim, aquela frase repetida como tatuagem verbal, talvez fosse mentira. Medo de descobrir que o mundo tinha visto o que ele escolheu ignorar. A respiração dele ficou presa no peito. Minha madrasta apertou o braço dele discretamente, tentando entender o que estava acontecendo. Meu irmão, que estava no pelotão, também me viu naquele instante, e a expressão dele mudou de orgulho automático para confusão genuína. Eu não disse nada. Não era meu papel falar. O sargento, agora com a certeza cravada no olhar, desceu os 3 degraus da plataforma como quem se aproxima de alguém de patente superior.
E mesmo que não houvesse farda no meu corpo naquele dia, havia uma história inteira no modo como eu me mantinha sentada. Ele sentiu. Ele reconheceu. Ele entendeu. Parou a 2 passos de mim. O auditório inteiro parecia prender a respiração. Ele abriu a boca novamente para completar a frase que havia começado. A frase que mudaria completamente o destino daquela cerimônia e que demoliria, de uma vez por todas, a versão empoeirada que meu pai contava sobre mim. Mas o que ele iria revelar? Quem eu realmente era? O que eu tinha feito? O porquê dele me reconhecer daquele jeito? Esse momento pertence ao próximo capítulo. Porque ali, naquele exato segundo em que seus lábios formaram a próxima palavra, o mundo congelou. E nem meu pai conseguiu respirar. Quando o sargento parou diante de mim, a sala inteira segurou o ar como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Ele inclinou a cabeça, como se quisesse confirmar aos poucos uma lembrança que não combinava com aquele cenário pacato de formatura. Um cenário que até então parecia girar em torno apenas dos jovens recrutas e dos pais orgulhosos que lotavam o auditório. Mas bastou ele me reconhecer para que o eixo gravitacional do ambiente mudasse de lugar, puxando todos os olhares na minha direção. Olhares que sempre me ignoraram. Olhares que nunca me enxergaram de verdade. Meu pai ainda estava sentado, mas sua coluna parecia de concreto. Ele não respirava, não piscava, não inclinava a cabeça. Ele apenas observava, não por curiosidade, mas por necessidade desesperada de manter intacta a narrativa que construiu por anos. A história onde eu era apenas a filha mediana, a que não virou nada, a que tentou algumas coisas e desistiu. Ele parecia torcer para que o sargento estivesse me confundindo com alguém. Talvez outra mulher parecida. Talvez uma coincidência triste. Talvez qualquer coisa que não ameaçasse o pedestal onde ele havia colocado meu irmão e a vala rasa onde havia enterrado a minha reputação. Mas o sargento não me confundia. Ele sabia exatamente quem eu era. E quando abriu a boca para terminar a frase interrompida, sua voz saiu firme, forte, carregada de respeito. Meu Deus, você é a tenente. O nome que só meus colegas de operações e meus comandantes usavam. A senhora esteve no curso avançado de resistência em Coruripe. Eu a vi liderar a simulação final. A senhora não esquece um rosto assim. O nome ecoou pelo auditório. Atravessou as fileiras como uma corda tensionada e atingiu diretamente meu pai, que arregalou os olhos como se tivesse levado um golpe direto no orgulho. Eu senti, pela primeira vez em muitos anos, um rompimento invisível, um rasgo profundo na máscara de certeza dele. Meu pai era o tipo de homem que contava a mesma história para muitas mães de recrutas, sempre diminuindo minha carreira, sempre ampliando a do meu irmão. Mas agora, diante de dezenas de pessoas, seu castelo de mentiras recebia sua primeira fissura real. A palavra tenente parecia impossivelmente grande para caber dentro da imagem que ele tinha de mim. Ele piscou, tentando conectar a pessoa sentada na lateral do auditório. Discreta, calada, invisível, com a mulher que aquele sargento tratava com reverência evidente. Houve um silêncio tão profundo que qualquer som pequeno poderia ter explodido no ar como dinamite. A senhora foi instrutora convidada no módulo de sobrevivência em São Gabriel da Cachoeira, não foi? O sargento continuou, a voz oscilando entre respeito e incredulidade. Aquele exercício que muita gente não concluiu, a senhora liderou uma equipe inteira até o último dia. Eu lembro perfeitamente. Meu irmão, parado no pelotão, arregalou os olhos. A expressão dele não era de choque apenas. Era algo mais íntimo, mais pessoal. Ele parecia estar revendo todas as conversas que tivemos na infância. Todas as vezes que meu pai disse que eu não servia para nada. Todas as ocasiões em que ele acreditou que eu era incapaz de fazer até mesmo o básico. Era como se um farol tivesse acendido dentro dele, iluminando a verdade que ele nunca viu. Não porque eu escondi, mas porque ninguém permitiu que ele visse. O sargento deu outro passo, como se sua memória o empurrasse para mais perto. A senhora recebeu louvor do coronel Fonseca. Eu lembro do discurso dele. Exemplo de liderança silenciosa. Isso nunca saiu da minha cabeça. Ele virou-se para os presentes, como quem deseja confirmar, para que ninguém ali cometa o erro de subestimar o que estava vendo. E vocês sabem o que significa receber louvor do coronel. Não é qualquer um. As pessoas começaram a cochichar. Não com malícia,
mas com respeito imediato. E respeito, de verdade, é algo que não se pede. Ele simplesmente acontece quando o mundo reconhece uma força que não estava sendo vista antes. Meu pai olhava ao redor, tentando entender quem havia trazido aquela verdade incômoda para dentro do auditório. Ele estava tão desacostumado a me ver reconhecida que parecia tentar se convencer de que aquilo era algum tipo de teatro, algum tipo de engano. O sargento continuou, como se tivesse sido tomado por um impulso de justiça. Eu li o relatório da operação conjunta do ano passado. A senhora estava lá. Disseram que foi a única que manteve a comunicação ativa quando os equipamentos deram falha. A equipe só saiu inteira graças à senhora. Ele inspirou fundo. É uma honra ver a senhora aqui. Ele então levantou a mão em continência. Para mim, aquilo produziu uma reação automática nos recrutas. Alguns endireitaram a postura, outros arregalaram os olhos, e o meu irmão engoliu seco, como quem percebe que tudo aquilo que acreditou sobre mim, todas as suposições, todas as frases que meu pai despejou, eram poeira. Meu pai afundou um pouco na cadeira. Não o suficiente para parecer derrotado, mas o bastante para perder alguns centímetros de arrogância. A madrasta olhou para os lados, sem saber se sorria, se disfarçava, se perguntava quem exatamente era a pessoa que ela passou anos subestimando. A sala inteira, que antes parecia ignorar minha existência, agora olhava para mim com outra expressão: curiosidade, respeito, espanto. A voz do sargento, porém, ainda não havia terminado seu trabalho de reconstruir minha identidade aos olhos de todos. Tenente, me desculpe a abordagem. É surpreendente encontrá-la aqui como convidada. Ele olhou para o pelotão e sorriu, orgulhoso. O irmão da senhora é um excelente recruta. Agora entendo de onde veio a disciplina dele. Essa frase não foi dita por maldade. Foi dita por admiração. Mas ela atingiu meu pai como uma flecha. Ele sempre contou ao mundo que meu irmão era o bom exemplo, fruto da educação dele, fruto da disciplina que ele dizia ter passado adiante. E agora, alguém estava dizendo que o mérito não era dele, mas meu, que eu era a referência silenciosa que meu irmão usou sem nunca admitir. Que eu era, na verdade, a fonte do que ele dizia ser responsabilidade dele. A sala inteira ficou quieta, absorvendo tudo. Eu não sorri. Não chorei. Não agradeci. Apenas mantive a postura porque sabia que qualquer gesto meu poderia parecer arrogância ou vaidade, e eu não precisava de nada disso. A verdade falava por mim. E às vezes, a verdade é mais afiada quando sai da boca de quem nunca teve motivos para te defender, mas que te reconhece porque conhece o que realmente importa: o trabalho, o suor, as marcas invisíveis deixadas pelos anos de serviço. O sargento deu um passo para trás, respirou fundo e concluiu: é uma honra ter a senhora na nossa cerimônia. Depois olhou diretamente para meu pai, como se estivesse procurando o responsável pela minha criação. O senhor deve ter muito orgulho. Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A garganta dele simplesmente falhou. E naquele segundo, pela primeira vez em minha vida, eu vi meu pai confrontado com a realidade nua e crua de que sua narrativa sobre mim sempre foi uma mentira conveniente. Uma fraude emocional que ele repetia para manter sua autoestima inflada. Mas ali, diante de dezenas de testemunhas, aquela mentira se dissolveu como papel molhado. E foi apenas o começo, porque o que viria depois, quando o comandante fosse informado, quando chamassem meu nome ao palco, quando descobrissem que eu já tinha alcançado muito mais do que meu pai imaginava possível, seria ainda maior, mais inesperado e mais devastador para a fantasia que ele sustentou. Se alguém me perguntasse qual foi o momento exato em que meu pai começou a desmoronar, eu diria que não foi quando o sargento me reconheceu. Foi logo depois disso, quando ele percebeu que não tinha como impedir o que estava por vir. Não havia porta para fechar, nem palavra para cortar, nem desculpa para inventar. A verdade já estava circulando pelo auditório como uma onda silenciosa, sem volta. E meu pai, que sempre viveu de controlar narrativas, viu sua mais preciosa criação, a história de que eu era uma fracassada, se fragmentar diante de uma plateia inteira. Ele tentou manter a postura por alguns segundos, endireitou o tronco, ajustou o colarinho da camisa, apoiou os cotovelos nos joelhos como quem tenta se preparar para um impacto. Mas a expressão dele não mentia.
Era como ver um prédio alto começando a tremer antes de cair. Não havia mais nada sólido ali dentro. A madrasta, percebendo o desconforto dele, pousou a mão em seu ombro e perguntou algo em voz baixa. Ele não respondeu. Só continuou olhando para frente, imóvel, como se precisasse reunir forças para impedir que a verdade se espalhasse mais. A ironia, porém, é que ele sempre foi rápido com palavras. Rápido demais quando se tratava de me diminuir. Mas naquele instante, sua voz simplesmente desapareceu. A língua grudou no céu da boca. A respiração ficou curta. Era como se ele estivesse engolindo cacos de vidro. O sargento, sem perceber a batalha interna que meu pai travava, continuou falando sobre mim para os presentes, citando trechos do meu histórico militar que jamais chegaram à família. Falou sobre o módulo avançado, sobre a operação que salvou uma equipe inteira, sobre meu desempenho firme e constante. E cada frase era uma marretada invisível nas certezas que meu pai carregou como troféus por tantos anos. E então, num gesto que não era planejado, que não fazia parte da cerimônia e que ninguém esperava, o sargento olhou diretamente para meu pai, aquela figura orgulhosa e falante, e disse: "O senhor deve ter muito orgulho de sua filha." Foi a primeira vez que alguém deu ao meu pai a chance de me reconhecer publicamente. A chance de dizer um simples sim, de admitir o que eu tinha conquistado, de reescrever a maneira como ele me tratou durante toda a vida. Mas ele não conseguiu. O orgulho dele era tão frágil que qualquer palavra que confirmasse o mérito da minha carreira seria uma confissão de que ele errou. E meu pai não sabia lidar com erros próprios, só com os alheios. Ele abriu a boca 2 vezes para responder. 2. E nas 2 vezes, nada saiu. Eu conhecia bem aquele silêncio. Era o silêncio que ele usava para punir, para deslegitimar, para apagar, mas dessa vez, ele estava usando o silêncio contra ele mesmo, e não percebia. O sargento, percebendo a hesitação, desviou o olhar e encerrou o assunto com dignidade militar, sem entender o tamanho do colapso emocional que tinha causado. A plateia, no entanto, entendeu. Algumas pessoas cochicharam, outras olharam para meu pai com uma mistura de surpresa e constrangimento. A madrasta mexeu na bolsa, fingindo procurar alguma coisa, tentando quebrar o clima com um gesto trivial. Mas nada ali parecia trivial. Todo o ambiente estava impregnado por algo novo, algo que meu pai nunca havia permitido que existisse. A verdade. Logo depois disso, começaram as chamadas formais da cerimônia. O comandante entrou, o público se levantou, o hino tocou, mas a cabeça do meu pai estava em outro lugar. Ele não acompanhava, não reagia, não batia palmas quando todos batiam. O rosto dele estava pálido, como se alguém tivesse tirado o sangue por dentro. Sua mente, eu sabia, estava correndo atrás de desculpas, construindo justificativas, procurando algum ângulo pelo qual ele pudesse transformar aquela revelação em algo menos devastador para sua vaidade. Mas não havia. O comandante, ao chegar ao centro do palco, recebeu rapidamente um bilhete do sargento. Leu em silêncio. E aí fez algo que meu pai jamais previu. "Antes de continuarmos", disse ele, projetando a voz com autoridade, "gostaria de registrar a presença de uma convidada especial. Uma militar de carreira cujo histórico dispensa apresentações. Uma referência para muitos de nossos instrutores. Ele não precisou dizer meu nome imediatamente. Todos sabiam de quem ele falava. Eu senti os olhares convergirem novamente, mas agora com mais intensidade. O silêncio virou um organismo vivo, crescendo, ocupando cada canto do auditório. Meu pai engoliu seco. Eu ouvi. A garganta dele fez um som pequeno, mas suficiente para denunciar o incômodo. Sua mão tremia levemente sobre o joelho. Ele olhava fixo para o palco, como se fixar os olhos ali pudesse evitar que a realidade se movesse dentro dele. Quando o comandante finalmente anunciou meu nome, a sala inteira prendeu a respiração. Mas meu pai pareceu encolher 2 centímetros para dentro do próprio corpo. Foi aí que ele tentou reagir. Tentou levantar a mão, como quem diz: não, deve haver algum engano. Tentou ajeitar a postura, como se pudesse reconstruir sua autoridade perdida num ajuste de coluna. Tentou falar, e eu vi sua boca se mover 2, 3 vezes, mas o som não saía. Ele olhou para a madrasta, pedindo apoio silencioso,
mas ela estava ocupada demais tentando entender o que estava acontecendo. Olhou para meu irmão, que ainda estava em formação, mas o menino estava paralisado, olhando diretamente para mim, com uma expressão que eu não via há anos: admiração. Meu pai se viu sozinho, pela primeira vez talvez desde que assumiu nosso núcleo familiar. Percebi que ele estava procurando qualquer coisa que pudesse usar para recuperar o controle. Uma explicação, um motivo, uma falha, uma brecha. Ele precisava transformar aquele momento em algo que provasse que ele não estava errado o tempo todo. Mas não encontrou nada, porque não havia nada. O comandante chamou meu nome mais uma vez, e dessa vez, os aplausos começaram. Não aplausos escandalosos, nem exagerados, mas aplausos sinceros, daqueles que vêm da percepção genuína de que alguém ali tinha conquistado algo relevante. O som desses aplausos preencheu o auditório e quebrou, de forma irreversível, o último vestígio da imagem que meu pai mantinha sobre mim. Ele não conseguiu bater palmas. Tentou. Eu vi. A mão dele levantou 2 centímetros, mas não conseguiu completar o movimento. Não por falta de força, mas por falta de coragem. O comandante então disse algo que destruiu qualquer resquício da narrativa paternal. Sua presença honra esta cerimônia, tenente. Eu vi o rosto do meu pai esvaziar. Ele estava sem expressão, como uma casa mal iluminada depois de um apagão. Mas o que realmente o quebrou, o que deixou evidente para todos que ali havia uma história oculta, foi a frase seguinte: o irmão dela é um dos destaques da nossa turma. A disciplina dele veio de casa. Imagino que da melhor referência que qualquer militar poderia ter. Foi nesse instante que o pedestal do meu pai finalmente caiu. Ele perdeu o ar. Literalmente. Eu vi sua mão buscar o peito por um segundo, como se tentasse ajudar os pulmões a fazer seu trabalho. A madrasta se aproximou, preocupada. Pessoas atrás dele murmuraram, achando que ele estava passando mal. Mas eu sabia. Não era físico. Era emocional. Era psicológico. Meu pai estava sufocando com a própria mentira. Anos e anos repetindo para parentes e conhecidos que eu era um erro, uma decepção, um peso. E agora, diante de toda aquela plateia, diante de oficiais superiores, diante do próprio filho, a verdade surgia radiante e impossível de ocultar. Ele tentou interromper a narrativa, tentou se recompor, tentou até se levantar para sair da sala, mas não conseguiu. Cada tentativa de fuga era travada pelo constrangimento e pelo orgulho ferido, como se seu corpo soubesse que levantar dali seria uma confissão explícita de que ele estava errado. Então, ele permaneceu sentado, pequeno, silencioso, engolido pela própria sombra. E eu, do meu canto, não fiz nada além de respirar fundo, porque finalmente, pela primeira vez em toda a minha vida, eu não precisava provar nada. A verdade estava fazendo isso por mim, e ela estava só começando. Quando o comandante terminou de falar e o eco dos aplausos começou a se dispersar, algo mudou no ar do auditório. Não era apenas respeito, nem admiração, nem surpresa. Era como se todas aquelas pessoas tivessem passado a enxergar o que estava diante delas com novos olhos. Mas nada se comparava ao olhar do meu irmão. Ele não piscava, não respirava fundo, não mexia um músculo. A postura dele, antes firme e treinada, parecia ter congelado, como se a mente estivesse reconstruindo, peça por peça, uma imagem que sempre esteve fragmentada na cabeça dele. Meu irmão cresceu acreditando na versão do nosso pai, que eu era errante, desorganizada, incapaz de seguir uma carreira sólida, alguém que não tinha nascido para aquilo. E por anos, ele repetiu isso com a convicção de quem nunca viu outra verdade. Ele acreditava genuinamente que eu era a filha problemática, a que tentava e desistia, a que nunca terminava nada. Ele acreditava porque era a única narrativa que ouviu desde a infância. Mas naquele instante, diante de toda a companhia, diante dos colegas, diante dos oficiais, ele viu algo que desmontou tudo que sempre acreditou. Ele viu respeito. Respeito real, profundo, sem favorecimento. Respeito vindo de um sargento experiente, de um comandante condecorado, de instrutores e recrutas que mudaram a postura só pelo meu nome ter sido dito em voz alta. Isso mexeu com ele de um jeito que eu não imaginava. Eu podia ver nos olhos dele, mesmo à distância, que sua mente estava correndo.
correndo para os dias em que ele me pedia ajuda com matemática e eu ficava horas com ele na mesa. Para as noites em que eu lhe contava histórias sobre disciplina, coragem, foco. Para os momentos em que ele dizia que queria ser como os grandes e eu, sem me vangloriar, dizia: você também pode ser. Ele agora percebia que aqueles conselhos não eram aleatórios, que aquela paciência não vinha do nada, que aquela postura calma, quase militar, que eu sempre tive, mesmo quando meu pai me diminuía, não era característica de alguém fracassado, era característica de alguém treinado, de alguém que já tinha passado por coisas que ele mesmo ainda nem imaginava. Ele estava vendo não apenas quem eu era naquele momento, mas quem eu sempre fui. E ali, no meio da formação, no meio da cerimônia, eu vi seu peito subir e descer de forma irregular, como se ele estivesse tentando conter uma onda que não sabia nomear. Não era vergonha, era choque. Era percepção tardia. Era a dor e o orgulho se misturando em igual medida. O sargento, naquela mesma hora, fez algo que aprofundou tudo ainda mais. Ele disse: inclusive, seu irmão falou muito da senhora durante o treinamento. Ele me dizia que a disciplina dele vinha do que aprendeu vendo você trabalhar, mesmo sem saber o que exatamente você fazia. Ele sempre mencionava que queria ter sua força. A frase saiu como um tiro silencioso. Eu senti meu coração parar por um segundo. Meu pai se encolheu. A madrasta engoliu seco. O pelotão inteiro virou o rosto para meu irmão, como se esperasse dele alguma confirmação, algum gesto, alguma reação. Ele, por sua vez, pareceu desmoronar por dentro. Não de vergonha, mas de reconhecimento, porque era verdade. E eu sabia que era verdade. Ele sempre me observou muito mais do que nosso pai queria admitir. Sempre tentou copiar a maneira como eu caminhava, como eu amarrava o cabelo, como eu ajeitava o uniforme escolar dele quando ainda era criança. Só que o pai apagava tudo isso. O pai substituía minhas ações por críticas, minha influência por silêncios estratégicos. E meu irmão cresceu sem saber que a figura que ele tentava imitar, no fundo, era minha, não a do pai. O sargento então acrescentou, sem perceber o impacto: alguns recrutas têm um ídolo. O dele era você. Meu pai reagiu como se tivesse levado uma pancada no peito. Uma pancada emocional tão forte que fez seu corpo dar um microtremor. Ele olhou para o sargento indignado, como se pudesse corrigi-lo, mas o sargento continuou sem hesitar, encarando a verdade com naturalidade militar. É raro ver um jovem falar tanto da irmã. Ele a respeita. E agora eu entendo por quê. A palavra respeita nunca existiu entre meu pai e eu. Nunca. Ele nunca usou esse verbo comigo. Nunca disse que me admirava. Nunca aceitou que eu tivesse um caminho próprio. E agora, diante dele, alguém dizia que meu irmão me respeitava, que me via como referência. E isso desmontava todas as justificativas do meu pai para me tratar como tratava. Meu irmão começou a apertar os lábios como quem segura uma emoção grande demais para deixar transbordar. A postura dele, sempre tão ensaiada, ficou humana. E pela primeira vez, eu vi o menino que ele foi, não o recruta. O menino que me seguia pela casa, que me pedia para ler histórias, que me abraçava nas noites de tempestade, que me dizia que queria ser forte. Ele nunca me disse diretamente que queria ser como eu, talvez porque nosso pai transformava qualquer gesto meu em piada. Mas agora eu sabia. Ele sempre quis. Eu vi seu olhar mudar. Ele olhou para mim, encontrei seus olhos, e por um instante, parecia que éramos só nós dois no auditório inteiro. Os sons, os murmúrios, o discurso do comandante, tudo ficou distante, porque naquele instante se formava uma ponte que meu pai tentou queimar desde sempre. O sargento, sem perceber que acabava de reconstruir laços, seguiu falando com o comandante. Recomendo que registrem nos autos a presença dela. É raro uma tenente de histórico assim estar numa cerimônia comum. E... ele olhou de novo para mim. É inspirador. Meu irmão respirou fundo como se pela primeira vez na vida pudesse ver minha trajetória com os próprios olhos, sem a lente distorcida do nosso pai. E então aconteceu o inesperado. O rosto do meu irmão se encheu de orgulho. Não admiração tímida, não respeito distante. Orgulho puro. O tipo de orgulho que dói porque chegou tarde. Ele ergueu o queixo. A postura dele se transformou. Era como se ele finalmente se reconhecesse através de mim,
e não através das exigências vazias do nosso pai. Por alguns segundos, eu senti algo parecido com alívio, como se pela primeira vez meu irmão pudesse ver que não precisava ser uma cópia do meu pai para valer alguma coisa. Ele tinha outra referência, uma que sempre esteve ali, silenciosa, constante, consistente. E eu percebi que o que mais doía não era o fato de meu pai ter mentido sobre mim, era o fato de meu irmão ter acreditado, não por maldade, mas porque nunca lhe deram outra versão da história. Ele recuperou a postura ensaiada, mas os olhos dele estavam cheios de algo que jamais tinha direcionado a mim. Respeito transparente. Um respeito tão sincero que me atingiu como uma corrente quente correndo pelo peito. Isso quebrou meu pai de vez. Quando meu irmão sorriu, pequeno, contido, mas cheio de significado, meu pai baixou o olhar. Foi a primeira vez em todos os anos em que ele realmente pareceu derrotado. Não porque eu fosse melhor do que ele, nem porque eu tivesse provado algo. Não havia competição. Não havia vitrine. Havia apenas verdade. E a verdade é algo que meu pai nunca soube lidar. A cerimônia continuou, mas nada mais era igual. Os sussurros sobre quem eu era circulavam entre os familiares. Recrutas olhavam para meu irmão como se ele tivesse acabado de ganhar outra camada de prestígio simplesmente por ter um laço comigo. Oficiais me analisavam com interesse discreto. E meu pai encolhia um pouco mais a cada minuto. Meu irmão, porém, parecia crescer. Não fisicamente, mas moralmente. Ele parecia mais alto, mais maduro, mais livre. Como se, pela primeira vez, tivesse entendido que a sombra que meu pai projetou sobre mim nunca foi minha, foi dele. E agora, vendo a verdade com seus próprios olhos, ele parecia finalmente disposto a quebrar com a narrativa do nosso pai, mesmo que ainda não tivesse entendido o peso do que estava acontecendo. Mas esse rompimento, essa ruptura verdadeira, aconteceria mais tarde. Primeiro, ainda havia mais verdade para ser revelada. Eu sempre imaginei que se um dia a verdade sobre mim fosse exposta na frente de tanta gente, meu pai reagiria com estrondo. Talvez um discurso indignado, talvez um ataque verbal, talvez alguma tentativa grotesca de recuperar o controle. Mas a realidade foi pior para ele do que qualquer reação explosiva. Ele ficou imóvel, paralisado, como se todas as palavras que usou ao longo dos anos para me reduzir tivessem sido arrancadas da garganta de uma vez só. Meu pai era um homem que sempre usou a voz como arma. Voz alta, firme, opinativa, e naquele instante, sua arma falhou. O silêncio dele se tornou mais barulhento que qualquer grito. As pessoas ao redor começaram a perceber o desconforto. Não era possível ignorar. Um pai que sempre se gabou da própria capacidade de julgar caráter, desempenho e valor humano, estava agora confrontado com uma verdade que demolia suas convicções. E mais, demolia a imagem pública que ele tanto cultivava. Meus tios, alguns primos distantes, membros da comunidade, colegas do meu irmão, todos tinham ouvido, ao longo dos anos, pequenas versões da mesma história. Ela não presta, não sabe o que quer, vive mudando de área, não tem foco. Ele repetia isso como quem recita uma verdade absoluta. Mas agora, diante dos olhos de todos, havia uma contradição gritante. Meu nome sendo celebrado por oficiais de alta patente enquanto ele permanecia mudo. Os cochichos começaram discretos, quase educados. Mas como todo sussurro que tenta ser contido, eles cresceram. Mas não era ela a que tinha desistido da carreira. O pai dizia que ela não terminou treinamento nenhum. Achei que ela nem trabalhava direito. Estranho, né? Ele sempre falou mal dela. Essas frases não eram ditas com malícia. Eram ditas com genuína perplexidade. Porque todo mundo ali agora começava a perceber que algo estava errado na narrativa que meu pai havia contado por anos. Se eu era tão incapaz quanto ele afirmava, por que os instrutores me conheciam? Por que o comandante citava meu histórico? Por que os recrutas me olhavam com reverência? E, principalmente, por que meu irmão, o orgulho do meu pai, me olhava como se estivesse finalmente vendo quem sempre ouviu falar sem entender? A madrasta foi a primeira a tentar salvar a situação. Se inclinou para perto do meu pai, sussurrando algo como: "Fala alguma coisa." Eu vi o desespero nos olhos dela. Não o desespero de quem se importa, mas o de quem sente a máscara familiar prestes a cair diante de conhecidos. Para ela, aparências eram tudo.
A realidade sempre foi um incômodo, mas agora não havia como disfarçar nada. Ela apertou o braço dele. Insistiu. Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de emitir qualquer justificativa. Porque não existia justificativa. Meu pai sempre disse que eu não tinha disciplina, mas agora ali estava eu, reconhecida por um histórico militar que exigia disciplina em níveis que ele jamais alcançou na vida. Ele dizia que eu não tinha foco, e, no entanto, meus louvores mostravam uma carreira construída tijolo por tijolo, sem ostentação, sem interrupções, sem tropeços. Dizia que eu era impulsiva, e agora me via sentada em silêncio, serena, enquanto a verdade me defendia com uma calma avassaladora. Dizia que eu tinha inveja do meu irmão, e agora percebia que meu irmão tinha orgulho de mim. Cada mentira que ele disse se desmanchava diante dos olhos dele, como tinta lavada por chuva forte. E foi justamente essa chuva interior que começou a lavar a imagem que ele manteve por tanto tempo. O comandante ainda estava no palco, explicando a próxima etapa da cerimônia, mas poucos estavam prestando atenção. Porque o verdadeiro espetáculo, triste, doloroso, inevitável, acontecia na terceira fileira. E então veio o golpe definitivo. A oficial responsável pela chamada dos familiares pediu que os pais e responsáveis dos recrutas em destaque se aproximassem da área frontal. Era um gesto simbólico, uma forma de incluir as famílias na honra recebida pelos formandos. Meu pai levantou-se automaticamente. Hábito de protagonismo. Mas quando o nome do meu irmão foi anunciado, o sargento instrutor interveio com naturalidade. O senhor espera um momento, ele disse, com polidez profissional. Ainda vamos chamar alguém antes. Meu pai congelou no ato. E então, diante de todos, o comandante completou. Vamos chamar também à frente a tenente, falou meu nome com projeção. If, que é motivo de admiração para esta casa e referência direta para um dos nossos destaques de hoje. O impacto dessas palavras foi imediato e devastador. Chamar familiares era esperado. Chamar militares externos não era comum. Chamar alguém da minha patente, e com meu histórico, era uma honra rara. Mas o que tornou esse momento particularmente doloroso para meu pai foi o complemento. E pedimos que venha acompanhada. O comandante fez uma pausa dramática. Por seu irmão. Meu irmão piscou, surpreso, como se não tivesse entendido. Ele e eu, juntos, no palco. A narrativa inteira do nosso pai sempre separava nós dois, o filho bom e a filha fracassada. Mas naquele instante, diante de todo mundo, estávamos sendo colocados lado a lado, não como opostos, mas como reflexos um do outro, como iguais, como pessoas que mereciam estar juntas naquele lugar de honra. O pai afundou na cadeira. O corpo dele pareceu desistir, como se finalmente percebesse que não havia mais espaço para nenhuma mentira. Não havia frase rápida, nem justificativa improvisada, nem crítica velada que pudesse colar. As pessoas estavam vendo, todas. A máscara da filha problemática havia caído. A máscara do pai sábio também. Ele estava exposto, desnudo, incapaz de sustentar o próprio teatro. A madrasta tentou segurá-lo pelo braço. Vai com eles, disse, mas sua voz estava tensa, trincada. Ele puxou o braço para longe. Não, murmurou, baixo, mas audível o suficiente para que eu escutasse. E não era um não de humildade, nem de cansaço. Era um não de vergonha. Ele não podia se levantar, porque levantar naquele momento seria admitir tudo, que tinha me diminuído por anos por insegurança, que tinha projetado no meu irmão uma expectativa que não vinha do amor, mas do ego, que tinha mentido para parentes, amigos, colegas, vizinhos, que tinha recusado ver quem eu era, não porque não conseguia, mas porque não queria. Levantando-se, ele estaria no mesmo nível que eu, lado a lado, igual. E meu pai nunca aceitou que eu pudesse estar igual. Para ele, eu precisava estar abaixo. E agora ele estava abaixo. Não porque eu o venci, mas porque ele desabou sozinho. Enquanto meu irmão dava o primeiro passo para sair da formação e me acompanhar ao palco, meu pai fez algo que nunca tinha feito antes. Evitou olhar para nós dois ao mesmo tempo. Era como se a imagem de seus dois filhos andando lado a lado, um condecorado, o outro em formação, destruísse qualquer fantasia que ele havia criado sobre nossa família.
O olhar do público alternava entre admiração e constrangimento. Era como se todos reconhecessem que estavam testemunhando não apenas uma cerimônia militar, mas um acerto de contas familiar que acontecia sem gritos, sem violência, apenas com verdade. Quando subi ao palco, senti meu irmão ao meu lado. Ele não disse nada. Não precisava. Sua presença, sua postura, o jeito como olhou para mim quando chegamos diante do comandante. Tudo aquilo dizia mais do que qualquer palavra. E enquanto recebíamos as honrarias, enquanto ouvimos o discurso que citava meu histórico e destacava o potencial dele, meu pai permaneceu na terceira fileira, rígido, pequeno, quase irreconhecível. A mentira, aquela que ele usou como escudo por tantos anos, havia sido destruída de dentro para fora. Não por mim, mas pela própria verdade que ele ignorou. E isso foi apenas o início da ruína emocional dele. O pior, o mais profundo, viria depois. A cerimônia avançava como um rio que não pergunta se alguém sabe nadar. Ela simplesmente segue, arrastando tudo consigo. Depois que meu nome foi mencionado, depois que o sargento me reconheceu, depois que o comandante me chamou ao palco diante de todos, a atmosfera do auditório mudou. Não era mais um evento celebrando apenas o futuro dos recrutas. Era também uma revelação pública sobre o passado de alguém que muitos ali não conheciam, mas cujas marcas estavam impregnadas nas palavras dos oficiais. Eu senti isso quando dei meu primeiro passo em direção ao palco. O som dos meus sapatos no piso parecia mais alto do que realmente era. O ar ao meu redor parecia mais denso. As pessoas abriam caminho com uma reverência que não veio da minha postura, mas da narrativa que havia surgido ao longo daqueles minutos. Eu não precisava erguer o queixo, não precisava ajeitar os ombros, não precisava adotar qualquer gesto ensaiado. Meu corpo já carregava naturalmente milhares de horas de treinamento. A disciplina era minha pele. O meu irmão, caminhando ao meu lado, parecia viver um conflito interno tão grande que sua postura vacilava sutilmente. Ele tentava manter os ombros alinhados, mas a respiração denunciava que algo dentro dele mudara para sempre. Havia orgulho, havia espanto, havia um tipo de admiração que vinha ao mesmo tempo com uma pequena dor. A dor de alguém que percebe que a verdade sempre esteve ali, ao alcance das mãos, mas que foi escondida por um mestre manipulador. Meu pai não levantou. Ele ficou onde estava, rígido como se tivesse sido esculpido em pedra. E foi justamente esse contraste, a imobilidade dele e o movimento de todos à nossa volta, que fez o próximo momento se tornar ainda mais poderoso. Quando chegamos ao palco, o comandante se virou para mim com um sorriso contido, mas respeitoso, daqueles que não pertencem à simpatia social, mas à admiração genuína que só ocorre entre militares que reconhecem a dureza uns dos outros. "Oh, tenente", ele disse, oferecendo-me o pequeno envelope simbólico que representava a homenagem. "É uma honra tê-la aqui, mas confesso, ninguém nos avisou que a senhora viria." Não era um comentário acusatório. Era, na verdade, uma forma elegante de dizer: se tivéssemos sabido, teríamos feito mais. Essa frase, dita diante de tantas pessoas, foi a primeira rachadura no constrangimento coletivo que ainda pairava pelo auditório. Em vez de vergonha, agora havia uma espécie de calor, de curiosidade respeitosa. O comandante, então, olhou para meu irmão, que estava ao meu lado, ainda com a postura meio rígida, meio orgulhosa, meio desequilibrada pela avalanche emocional. "Cabo", disse ele usando a titulação de recruta avançado que meu irmão receberia formalmente naquela manhã. "A senhora sua irmã já pavimentou caminhos difíceis. Agora é sua vez de seguir o seu." Meu irmão assentiu, mas sua expressão mostrava algo muito mais profundo do que aquele gesto simples indicava. Era como se ele finalmente tivesse encontrado um mapa interno que nunca soube que estava procurando. E esse mapa era eu. Foi então que o comandante fez algo que ninguém esperava. Nem eu, nem meu irmão, nem o auditório. "Por gentileza", disse ele dirigindo-se ao meu irmão. "Entregue você mesmo à honraria." Silêncio. Absoluto. Um silêncio tão pesado que parecia ter mãos. Dedos invisíveis fechando a garganta de quem tentava respirar fundo. Meu irmão piscou, confuso. Eu também fiquei imóvel por um segundo. Não porque duvidasse do que estava acontecendo, mas porque nunca imaginei que veria aquilo. Meu irmão, o filho favorito,
o herdeiro emocional do meu pai, sendo convidado a entregar a mim uma homenagem oficial. Um gesto simbólico tão potente que, sem dizer uma palavra, resumia tudo que o universo parecia querer corrigir naquela manhã. Ele deu um passo à frente. As mãos tremiam levemente, mas os olhos... os olhos estavam firmes. Quando pegou o envelope, sua mão roçou na do comandante, e sua expressão mudou de novo. Ele sentia a sala inteira olhando para ele, não como o orgulho do meu pai, mas como alguém que estava diante de uma verdade maior do que qualquer narrativa familiar. Ele se virou para mim. O povo olhava. Os recrutas observavam. Os oficiais aguardavam. Meu pai evitava encarar. Meu irmão respirou fundo e finalmente levantou a mão, estendendo-me a homenagem. Mas a maneira como ele fez isso não foi mecânica, nem formal, nem repetindo o gesto ensaiado para a entrega simbólica entre recruta e instrutor. Ele fez como se estivesse entregando algo mais pesado, mais íntimo, mais profundo. Ele começou, mas a voz falhou. Tentou outra vez. Eu não fazia ideia. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Eu apenas assenti e peguei o envelope com delicadeza. Nunca precisei que você soubesse. Respondi, num sussurro que só ele pôde ouvir. Essa frase, embora pequena, bateu nele como um soco emocional, porque era verdade. Eu nunca quis provar nada para meu irmão. Ele não era meu inimigo. Nunca foi. Ele era apenas um garoto criado dentro de um quarto acusticamente selado pelo ego e pelas projeções do nosso pai. Quando ele baixou a mão, o comandante fez sinal para que ficássemos ali durante o restante da homenagem coletiva. E ali ficamos. Eu e ele, lado a lado, de frente para o auditório inteiro. Era como se o palco tivesse se transformado num tribunal silencioso, onde as mentiras do meu pai estavam sendo julgadas pela presença viva da verdade. Enquanto isso, meu pai permanecia sentado, retraído, como se cada segundo que passava drenasse um pouco mais da fantasia que ele havia criado tão cuidadosamente. Ele devia estar tentando desesperadamente calcular uma maneira de transformar aquilo em algo menos humilhante. Talvez estivesse pensando em uma desculpa para contar aos parentes depois. Talvez estivesse alimentando a ilusão de que ainda poderia retomar o controle assim que a cerimônia terminasse. Mas ele estava errado. Profundamente errado, porque o comandante ainda não havia terminado. Quando a parte final da cerimônia chegou, aquela em que é feita a menção honrosa aos presentes especiais, ele se virou para a plateia e disse: "Hoje recebemos aqui uma oficial cuja carreira honra esta instituição. Mas não viemos apenas reconhecê-la, viemos agradecer pela influência que ela representou sem que ninguém soubesse, especialmente para um dos membros desta nova turma." Ele olhou para meu irmão, depois para mim, depois para a plateia. É muito raro que tenhamos numa mesma família 2 futuros militares com valores tão fortes. E hoje, simbolicamente, declaramos que essa família representa o que nós esperamos ver na base da nossa sociedade. Meu pai arregalou os olhos. Família, os 2. Valores, força. Nada disso cabia na narrativa dele. E então o comandante finalizou com algo que colocou a última pá de terra sobre as mentiras que sustentaram a postura arrogante do meu pai por tantos anos. Em nome do comando, registro oficialmente que o desempenho do cabo, nome do irmão, foi diretamente influenciado pelos princípios da tenente, nome da protagonista. Ele mesmo disse isso, e seus instrutores confirmaram. É um orgulho para nós ver esse legado. Legado, influência, referência. 3 palavras que meu pai nunca aceitou associar a mim, não porque eu não tivesse essas características, mas porque ele precisava acreditar que apenas meu irmão representava o futuro da família. Agora, diante de todos, a verdade subia ao palco como se tivesse sido convidada pela própria história. O rosto dele empalideceu. Ele pousou as mãos no colo. A madrasta olhava para ele com uma angústia silenciosa, sem saber se o defendia, se o consolava, ou se apenas aceitava que a realidade estava finalmente lavando as paredes da nossa vida. Quando a cerimônia terminou, o comandante se aproximou de mim pessoalmente, como se quisesse tornar tudo ainda mais oficial e, de certa forma, mais doloroso para meu pai. "Tenente", disse ele, "gostaria de convidá-la a visitar nossa base como palestrante. Seria uma honra para nossos recrutas ouvi-la." O convite ecoou como um tiro abafado. Um tiro que não me feriu. Feriu meu pai. Meu irmão sorriu,
orgulhoso. Oficiais se aproximaram para cumprimentar. Recrutas pareciam fascinados. A sala inteira reconhecia a verdade. E meu pai? Meu pai não tinha mais onde esconder a mentira. Ele não conseguiu se levantar, não conseguiu me olhar, não conseguiu dizer nada, porque naquele momento a queda dele estava completa. Ele apenas observava, derrotado, enquanto o mundo ao redor reorganizava as peças de uma história que ele tentou controlar por anos. A verdade tinha vencido. A cerimônia terminou, mas o silêncio entre nós ainda não tinha acabado. Ele se espalhava pelo auditório como fumaça depois de explosão. Invisível, mas impossível de ignorar. Assim que o comandante anunciou o encerramento, as pessoas se levantaram com o típico alvoroço de fim de evento. Palmas finais, conversas animadas, fotos sendo tiradas, mães emocionadas abraçando filhos. Mas havia uma exceção naquele mar de movimentação. Meu pai. Ele permaneceu sentado, imóvel, quase petrificado. Parecia não conseguir levantar o peso do próprio corpo, como se finalmente tivesse percebido que parte da gravidade que o mantinha de pé, todos aqueles anos, era alimentada pelas mentiras que contava sobre mim. E agora, sem elas, sua postura desmoronava sem cerimônia. Eu desci do palco com meu irmão ao lado. Ele parecia dividido entre euforia, vergonha e uma espécie de redescoberta que não sabia nomear. À medida que caminhávamos entre os grupos de familiares, eu percebia que algo mudara na forma como as pessoas me olhavam. Não era mais o olhar da curiosidade superficial, nem o julgamento velado de parentes que foram alimentados por anos pelas palavras do meu pai. Era outro tipo de olhar, profundo, respeitoso, quase admirado. Mas eu não estava interessada nisso. Nem nos cumprimentos, nem nos sorrisos, nem nos apertos de mão. Eu só queria fazer uma única coisa: encerrar algo que carreguei a vida inteira. Meu irmão caminhou ao meu lado por alguns metros, até que uma colega o chamou para uma foto de grupo. Ele hesitou, olhou para mim como se pedisse permissão silenciosa. Vai, eu disse, tocando seu braço. Você merece esse momento. Ele assentiu, não como recruta, mas como o menino que um dia segurou minha mão com medo do escuro, então se afastou. E eu fiquei ali, sozinha, diante de um auditório que começava a esvaziar, mas que ainda carregava o eco das verdades que tinham vindo à tona naquele dia. Meu pai não se moveu, não olhou para mim, não tentou me chamar, não fez gesto algum. A madrasta, por outro lado, parecia inquieta. Guardava coisas na bolsa sem precisar, como quem tenta ocupar as mãos para não encarar a realidade. Eu podia sentir o desconforto dela à distância. Ela nunca soube lidar com situações assim, em que a fachada familiar se rompe de maneira tão violenta e inesperada. Ela era boa em ignorar problemas, mas não em lidar com eles. Aproximei-me devagar, não por hesitação, mas porque a distância entre nós nunca foi apenas física. Cada passo carregava anos de mágoas, silêncios, distorções, negligências emocionais, comparações humilhantes, e cada passo parecia um adeus. Meu pai não levantou os olhos quando parei diante dele. Foi minha madrasta quem tentou suavizar a situação. Parabéns, ela disse, em um tom que oscilava perigosamente entre incômodo e gentileza forçada. Você realmente surpreendeu a gente. Eu não respondi. Meu pai finalmente ergueu os olhos. Os dele não eram como os do meu irmão. Não havia descoberta, nem reconhecimento, nem orgulho tardio. Só havia medo. Medo de mim? Não. Medo da verdade. E então ele falou. 3 palavras. Baixas, duras, defensivas, como lâmina cega raspando ferro. Você escondeu disso. Foi aí que percebi. Ele não queria admitir que estava errado. Ele queria me culpar por não contar que ele estava errado. Respirei fundo. Não, respondi calmamente. Você nunca quis saber. Ele piscou. A madrasta olhou para mim, depois para ele, como se finalmente começasse a enxergar algo que se recusou a ver por anos. Eu teria... Ele começou. Não, interrompi. Não teria. Porque você nunca perguntou, nunca ouviu, nunca quis ouvir. Era mais confortável acreditar que eu era um fracasso, porque isso fazia você se sentir vitorioso. Meu pai engoliu em seco. Era como se estivesse tentando engolir a própria arrogância, mas descobrisse que ela era grande demais para caber na garganta. Você podia ter me contado. Insistiu, teimoso, quase infantil. Para quê? Perguntei. Para você me chamar de mentirosa?
de exagerada, para rir da minha cara como sempre fez. Ele desviou o olhar. A madrasta ficou imóvel, agora sem saber se o defendia ou se afastava. E então aconteceu algo que eu nunca tinha testemunhado na vida. Meu pai ficou sem reação por tempo demais, e quando finalmente abriu a boca, a frase que saiu foi tão pequena, tão covarde, tão previsível que não me surpreendeu. Você devia ter sido mais humilde. Humilde. Essa palavra, dita naquela situação, foi a confirmação definitiva daquilo que sempre soube. Meu pai nunca quis que eu fosse forte. Nunca quis que eu vencesse. Nunca quis que eu tivesse mérito. Ele queria submissão. Ele queria controle. Ele queria ser o centro do mundo. E que nós orbitássemos ao seu redor. Ele queria uma filha pequena. Não uma mulher militar formada, capaz, respeitada. Não alguém que contradizia com existência tudo o que ele sempre afirmou. Eu soltei o ar devagar, como quem libera um peso antigo. Eu fui humilde, respondi. Humilde ao ponto de me calar quando você me diminuiu por anos. Humilde ao ponto de nunca jogar minhas conquistas na sua cara. Humilde ao ponto de deixar você acreditar na própria fantasia. Mas humildade não é sinônimo de cegueira, nem de servidão. Ele apertou os olhos, como se minhas palavras fossem luz forte demais. Você não devia ter vindo, disse ele, finalmente deixando sua verdadeira motivação escorrer. Isso aqui era a formatura do seu irmão. Eu vim para o meu irmão, respondi. Não para você. Ele recuou como se tivesse levado um tapa invisível. E ele precisava saber a verdade, completei. A madrasta puxou a respiração com força, mas não interferiu. Meu pai tentou outra vez. Você estragou tudo. E então, pela primeira vez desde que cheguei ao auditório, eu sorri. Não um sorriso de deboche. Não de orgulho, mas de alívio. Eu não estraguei nada, respondi suavemente. Eu apenas deixei de consertar as suas mentiras. Silêncio. De novo. Profundo. Cortante. Meu irmão se aproximou, não percebendo o que estava acontecendo, apenas querendo se reunir à família. Ele olhou para mim, depois para nosso pai, e uma sombra de tristeza cruzou seu rosto quando percebeu a distância emocional entre nós três. Meu pai abriu a boca para tentar mais uma vez retomar o controle, mas eu ergui a mão levemente, silenciosamente, pedindo que ele parasse. Eu não vou discutir, eu disse. Não hoje. Não depois de tudo que aconteceu aqui. Ele franziu o senho, sem entender. O que você quer? Perguntou ele. Uma desculpa? Eu balancei a cabeça. Não, eu quero paz. Ele pareceu confuso, quase indignado com a simplicidade da frase. Paz? Repetiu. Paz de não te ouvir me chamar de fracassada nunca mais. Respondi, firme. Paz de não ter que explicar quem eu sou. Paz de não ser pequena para caber na sombra que você tentou me colocar. Paz de seguir minha vida sabendo que não preciso da sua validação. Nunca precisei. Meu pai ficou imóvel. A madrasta também. Meu irmão, agora entendendo a gravidade da conversa, deu um passo para trás, permitindo que o ar entre nós voltasse a circular. E então eu finalizei. A frase que encerraria décadas de dor silenciosa. A partir de hoje, você não fala por mim. Você não fala sobre mim. Você não define quem eu sou. E você não terá mais acesso ao que eu conquisto. Acabou. Ele arregalou os olhos, chocado. Não pelo conteúdo, mas porque pela primeira vez ouviu uma frase minha que não conseguia rebater. A madrasta tentou dizer algo. Talvez um pedido de calma, talvez um apelo vazio, mas eu não a deixei terminar. Eu já passei a vida inteira tentando ser vista, completei. E hoje eu percebi que nunca precisei da sua visão, só da minha. Meu pai finalmente cedeu. Os ombros desabaram. O olhar se apagou. O corpo pareceu encolher. E eu senti, com uma calma que não esperava sentir, que aquilo não era a minha vitória. Era apenas o meu fim. O fim de uma história que começou com uma frase cruel, dita como se fosse verdade. Ela é só uma fracassada. E que terminava agora diante dele, diante do meu irmão, diante de todos. Fracassada não era eu. Era só a sua visão limitada. Ele não respondeu. Não podia. Não tinha mais como. Eu dei um passo para trás, respirei fundo e me afastei, sem raiva, sem ódio, sem revanche, apenas com paz. A paz que eu sempre procurei fora, mas que naquele dia encontrei dentro de mim. Enquanto o auditório se esvaziava, enquanto as pessoas iam embora,
Enquanto meu irmão me observava com olhos cheios de respeito, enquanto meu pai desmoronava silenciosamente na terceira fileira, eu finalmente entendi o que precisava fazer. Eu virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. A ruptura estava completa e pela primeira vez eu era inteira.